Presta atenção nessa história. Em 1 minuto, você tá lá na estrada, tá dirigindo, tá? Tá indo trabalhar. Em outro minuto, você tá desacordado, machucado, perdendo sangue, tá presa nas ferragens do veículo, sem saber se alguém vai te socorrer, sem ter certeza se você vai conseguir sobreviver. E quando chegam para fazer o seu salvamento, seu socorro, ainda falam assim: talvez você vai ter que amputar as 2 pernas. Esse é só o começo da história da Carol Menezes, que hoje está ao vivo aqui em nosso programa. Não é para falar de tristeza, ela está aqui para falar de uma história de superação. Carol, obrigada. Eu que agradeço. É um prazer recebê-la aqui. Acho muito legal você dividir sua história. A Carol, ela é musicista, ela é fonoaudióloga, ela é psicanalista, consteladora, hipnóloga e, acima de tudo, uma mãe que passou por uma situação muito difícil. Uma história de luta, mas uma história de vitória. Podemos dizer assim? Totalmente. O que aconteceu? Onde você estava indo? Quando foi isso? Foi dia 4 de outubro de 2019, né? Já vai fazer 4 anos. Passa rápido. Eu estava indo a Umuarama para fazer uma aula, para dar uma aula numa pós-graduação que eu ministrava, um dos módulos. De lá eu iria a Santa Catarina no dia seguinte, ficaria 10 dias em atendimento com alguns cantores que eu trabalho ali da região de Santa Catarina. Mas no meio do caminho tinha uma ponte, tinha um caminhão e tinha um carro e eu fiquei. O carro tentou ultrapassar e entrou na sua frente. Foi, eu estava perto da ponte ali de um rio, na região de Cianorte, de Jussara, e o carro ele tentou ultrapassar um caminhão que estava vindo. Ele saiu já em ultrapassagem em cima da ponte, né? Essa imagem aí é do carro que a Carol ficou presa nas ferragens. Carol, você ficou quanto tempo presa nessas ferragens? Cerca de 4 horas, com a perna praticamente amputada no local, né? A laceração foi tão profunda que ela praticamente foi amputada. E o que aconteceu durante essas 4 horas? O que passou pela sua cabeça e o que você fez? Então, na hora que aconteceu, na verdade, eu percebi a cena e aí, quem tem fé vai me entender, eu escutei a palavra solta. E quando eu escutei a palavra solta, eu soltei as mãos do volante. Se eu não tivesse soltado, eu teria caído no rio. Por quê? Porque eu parei a cerca de 50 metros do rio. Então, quando eu soltei, o carro girou, não chegou a capotar. Então, eu joguei para o acostamento, eu escutei solta e eu soltei. O carro girou e ele foi para a ribanceira já para capotar. No primeiro movimento de capotamento, essa árvore aí que está mostrando foi a que me segurou e ela é muito fina. Né? Imagina um carro em movimento, ela parou. Seria assim uns 15 metros de ribanceira em capotamento. Então eu não cheguei a dar uma volta completa. Ali eu fiquei. Só que quem causou o acidente não chamou ajuda. E eu fiquei 40 minutos no carro, sei disso porque chegou alguém, que não sei se foi um anjo ou se foi a pessoa que causou, que se arrependeu e voltou, andou 20 minutos e voltou. Porque o rapaz chegou e me disse: moça, tá tudo bem? Faz 40 minutos que você tá aí. E como que ele sabia, né? E ele não chamou ajuda com o telefone dele. Ele procurou o meu telefone, que estava ali caído no mato, para chamar ajuda com o meu aparelho. Mas nesses 40 minutos, assim, até ele chegar, eu entrei em choque hipovolêmico, que é o quê? Quando você tem uma perda de sangue muito grande, e o coração não tem força ali para bombear mais. Eu não tinha sangue, eu perdi cerca de 50% do sangue por conta da fratura exposta. Perfurei pulmão, então eu já sentia espumar sangue. Na hora que aconteceu, eu já comecei, eu preciso me manter consciente e orientada. E eu comecei a repassar os números dos meus documentos, número do meu telefone, de quem eu sabia. Eu só pensava, eu preciso me manter acordada. E de repente eu começo a tremer pelo choque hipovolêmico e eu já não enxergava mais pela perda de sangue. Eu não conseguia saber o que estava acontecendo, mas o cheiro de sangue era muito forte e a perna estava molhada, eu sentia a perna úmida, eu falei, foi fratura exposta. Eu já sabia que eu tinha perfurado o pulmão porque eu não conseguia respirar. Tinha cacos de vidro na minha boca, ou dente quebrado. Hoje eu sei que eram cacos, mas na hora eu não sabia se era dente. Espumando sangue. É muito quente o carro, porque era no período da tarde. E aí, quando eu comecei a entrar em choque, o carro chacoalhava e eu sentia minha perna desprendendo.
porque não tem como, né? A perna estava presa, né? E a mão presa em outro lugar. E aí, naquele momento, eu sabia que era um choque hipovolêmico, acho que a ignorância é boa, né? Mas eu já sabia que eu estava em processo de morte e ainda não tinha chegado ninguém para ajudar, ainda esse rapaz não tinha chegado. E então eu entrei numa auto-hipnose, como eu sou hipnoterapeuta, né? Eu sabia que não dava tempo e sabia que quando viesse a dor seria tão forte que eu não ia suportar. Então eu fiquei com os olhos arregalados, mesmo não enxergando, e comecei a imaginar a areia, os meus pés na água do mar. E eu fui entrando, né, nessa água, num processo de hipnose. E aí quando esse rapaz chegou, eu já tinha passado tudo isso, eu já tinha saído do choque, estava quietinha, com os olhos bem arregalados, esperando ajuda. Quando ele chamou ajuda, pelos prontuários dos bombeiros, demorou cerca de 20 minutos a mais, né, para chegar. Então veio o caminhão dos bombeiros, o carro com o médico, veio o SAMU, e aí começou o meu atendimento. Só que o carro, eu estava muito, assim, eu estava muito presa. E como não tinha segurança, o carro ia desabar a qualquer momento, eles precisaram fazer, né, colocar calços e serrar toda a lateral e capô do carro. Então, o atendimento durou ali mais umas 3 horas. Meu Deus. Aí entrei em um outro choque hipovolêmico, mas aí eu já estava com atendimento. Eles não conseguiam me acessar, eu dentro do carro, mas eles não conseguiam me acessar. E aí eu me lembro perfeitamente até o horário que eles disseram, pode tirar o corpo. E eu não sabia se eu estava morta, se eu estava viva, porque, né? E me vi fora do carro, fora do corpo. Dali começou a saga. Porque então eles falaram que você teria que amputar as pernas. Quando eu cheguei no hospital, daí eu já não me lembro, mas eles chamaram meu pai. Eu fiquei tanto tempo presa no carro que deu tempo do meu pai chegar na Santa Casa Cianorte. E o médico avisou meu pai que se eu sobrevivesse, ele pediu para meu pai se despedir, porque era um caso muito raro sobreviver daquilo. E que se eu sobrevivesse, eu amputaria a perna direita. Não eram as duas, mas a outra perna estava quebrada também. Eu quebrei o fêmur da perna esquerda, tíbia e fíbula direita com fratura exposta, o joelho, todos os ligamentos, 8 costelas à esquerda, clavícula direita, mão direita, 2 vértebras da coluna, tornozelo. E aí, prognóstico de amputação de perna direita, mesmo depois dessa cirurgia, eu tive risco de amputação por 1 ano. Amputação de polegar, perda de movimento da mão direita e paraplegia, né? Cadeira. E como é que você tá? Levanta pra gente. Hoje eu tô... Como é que você tá? Eu tô assim, ó. Como é que você tá? Assim, ó. Sambando, patinando. Tá vendo, gente? É isso. De onde que você tirou toda essa força? De onde que você falou, eu vou superar, eu vou patinar, porque eu tô sabendo que você patinou. Patinação, faço o que eu quiser. Esses são os primeiros passos, né? Primeiros passos. Você pode ver que a hora que eu dou o primeiro passo, a perna vai pro lado, quase que como um cotovelo. Acho que já até foi o primeiro passinho. Aí eu ainda estava com a perna direita totalmente quebrada. Eu não podia operar ainda porque eu estava com uma infecção no osso. E eu não tinha nenhum ligamento nessa perna. Então eu andei assim, na força do ódio, na força do amor, um pouquinho de tudo. A motivação foi meu filho. Quando eu me vi fora do corpo, né, eu acho que eu morri mesmo, foi uma projeção. Mas eu me vi fora do corpo, foi esse carinha aí, ó, que me deu forças. O Miguel tinha 2 aninhos apenas. E quando eu me vi morta no carro, eu gritava, né? Sei lá, minha alma gritava comigo e dizia, para de dar piti, você tem um filho para criar. E ele, nesse vídeo, ele tá falando assim, ó, o Miguel vai apagar todas as manchinhas da mamãe. Porque eu tinha uma preocupação, né? Como eu fiquei com cicatrizes grandes, de como ele ia receber isso, né? E aí, um dia antes de eu sair do hospital, ele chegou, ele tem uma manchinha na costelinha. Eu falei, filho, você já viu que você e o seu primo têm uma manchinha na costela? Daí ele, não, daí eu mostrei. Ele não tinha visto ainda. Sempre que ele ia me visitar, eu com as pernas cobertas. Daí eu disse pra ele assim, a mamãe agora também tem uma manchinha. E
Eu falei, você quer ver? Ele, não. Não, não quero ver. Eu falei, então tá bom, quando você estiver pronto para ver, você me fala. E aí, quando eu fui para casa, ele já tinha visto assim, meio de relance só, e aí o amor dele apagou todas as manchinhas. Ele chegava no quarto, eu ainda acamada, né, ainda não sabia se ia andar, se não ia andar, e ele se jogava assim no chão e falava, mamãe, eu quero que você brinque comigo aqui no chão. Então, se eu andei, se eu sentei no chão para brincar, se hoje eu posso dançar, é por causa do Miguel. Ai, meu Deus do céu. Tem como a gente não se emocionar? A Mariana já está em rios de lágrima. Gente, pra que a gente trouxe a Carol pra contar isso pra vocês? Não é tristeza, é alegria. Muito feliz. Sempre é uma luz no fim do túnel e sempre a chance de recomeçar. Sempre há uma chance de recomeçar. Que a história da Carol sirva como essa inspiração pra gente fazer uma semana diferente, um mês diferente, um ano diferente, uma vida diferente. Obrigada que você veio. Obrigada por compartilhar essa história com a gente, Carol Menezes. E vai voltar pra contar muito mais.